Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Teodidatas e nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, nós vamos nos dedicar ao estudo do Salmo 41. Então, esse realmente vai ser o nosso último salmo do ano de 2020. Não quer dizer que eu encerre o conteúdo do Teodidatas aqui. Por exemplo, na quinta-feira, dia 3 de dezembro, se eu não me engano, nós vamos Nós vamos ter uma aula do curso de grego ainda, mas também vai ser a última aula do curso de grego do ano, e aí eventualmente eu ainda vou ter algum conteúdo adicional aqui dos demais temas trabalhados no canal, talvez alguma coisa ainda sobre o molinismo, mas em termos desses estudos expositivos dos salmos, que tem também esse cunho um pouco mais devocional, esse aqui é o nosso último estudo do ano. Em 2021 nós retomamos com o Salmo 42 e o livro 2 dos Salmos. Eu me dei conta ao gravar o estudo sobre o Salmo 40, pensado por mim como sendo o último do ano, que no Salmo 41 nós encerrávamos o livro 1, nós encerraríamos o livro 1 dos Salmos. Então eu pensei que seria mais adequado encerrar com o último salmo do primeiro livro. Se você quiser entender um pouquinho melhor essa subdivisão do livro dos Salmos em livros, e como que, por exemplo, o livro 1 e o livro 2 retratam a era de ouro da monarquia de Israel, e os demais livros aí compõem, junto com esses, um panorama a respeito da própria história de Israel, modelando também a história da redenção, uma Bíblia em miniatura, como dizia Lutero. Então você pode acompanhar o vídeo introdutório. Eu vou deixar o link para a playlist inteira dos Salmos, e o vídeo de introdução à playlist é o primeiro, aqui na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também eu vou deixar o PDF com os slides desse nosso estudo. Tá bem? Salmo 41, a canção do justo traído. Vamos para a leitura e depois eu explico inclusive o porquê desse título peculiar. Salmo de Davi para o músico mor. Lembrando que esses subtítulos que eu leio junto, que eu faço acompanhar a leitura, são dados por mim para já identificar, para já apresentar o esboço do nosso estudo, da nossa exposição acerca de cada salmo. 1. A benevolência e a libertação do justo. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. 2. Um vislumbre da fraqueza humana. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. 3. A oposição ao ungido de Deus. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele? E perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade. Saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. 4. A profecia da traição do Messias. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E aqui, essa passagem é citada expressamente na última ceia por Jesus, em João 13:18. Coloquei aqui a referência. 5. A profecia da ressurreição do Messias. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. 6. Doxologia final. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século, ou de era em era. Amém e amém. Veja que o final aqui é bem enfático com essas duas repetições. Bom, esse então, como eu já mencionei no começo, é o último salmo do livro 1, e é um salmo profundamente pessoal da parte de Davi. Davi fala tanto dos seus inimigos, dos seus adversários, que constantemente se opunham a ele,
Aqui a gente pode pensar em Davi como rei, como chefe militar de Israel e com os adversários que ele tinha ali em volta, né, os mais evidentes, os mais claros nesse sentido, os filisteus. Mas também Davi fala da sua mágoa, né, do seu sentimento de profundo desapontamento em razão de uma traição muito pessoal que ele sofreu da parte de um amigo íntimo, como nós vemos ali no verso 9, né? O item 4 aqui do nosso estudo. Então, esse é um salmo profundamente pessoal da parte de Davi. A gente consegue ver, transparecer aqui, né, aspectos muito profundos ali da intimidade da alma de Davi. Mas esse salmo também é claramente um salmo messiânico, e a evidência disso é a citação que Jesus faz do verso 9 em João 13:18, como nós vimos. Então, todo esse ambiente da alma de Davi, todo esse contexto no qual Davi está e todos aqueles sentimentos que afloram na sua alma apontam para o Messias, apontam para a oposição que Cristo recebeu dos seus adversários, os judeus que o rejeitaram, os romanos que o crucificaram, e aquela traição que ele recebeu de um amigo, de Judas, um dos 12, um dos seus discípulos. Então, com isso a gente consegue modelar bem a compreensão deste salmo, e eu creio que o esboço mesmo, né, a leitura com aquele esboço, com aqueles itens ali, subtítulos colocados por mim, já permite a gente visualizar isso de forma muito clara. Mas vamos então para o estudo propriamente, né, para a exposição em cima do Salmo 41. Note que o Salmo 41 tem uma conexão muito direta com o Salmo 40 antes disso. Ambos são salmos de Davi, e ambos são salmos marcadamente, notadamente messiânicos, né? E muito interessante essa conexão que a gente tem com esses dois salmos antes do final do livro 1, ou no final, no encerramento do livro 1, esses dois salmos messiânicos, bem marcadamente. 1. A benevolência e a libertação do justo, versos 1 a 3. Davi foi um rei justo, né? E ele começa, inclusive, dizendo que aquele que atende o pobre é bem-aventurado, né? Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, e essa pessoa que atende o pobre, pela sua beneficência, pela sua justiça, será livrada pelo Senhor no dia mau. Não por causa da obra propriamente, mas porque aquele que está atendendo ao pobre está expressando o caráter do próprio Deus. E aqui, embora Davi estivesse fazendo uma alusão ao seu reinado justo, nós temos claramente uma afirmação tipológica também, né? Porque Cristo veio a nós para nos atender nas nossas necessidades. Não estou falando de necessidades físicas, não estou falando de necessidades materiais, embora Deus nos dê provisão de todas as coisas, e nos dê provisão de todas as coisas em Cristo, inclusive aquelas que precisamos para a nossa subsistência. Mas Cristo veio atender às nossas necessidades espirituais. Cristo atendeu ao pobre e ao necessitado, fazendo-se pobre e necessitado como um de nós, sofrendo o nosso sofrimento, morrendo a nossa morte, carregando sobre si o peso dos nossos pecados na cruz e ressurgindo dos mortos para nos comunicar vida. Então, isso aqui é muito interessante também, porque Davi está afirmando que aquela beneficência, aquela benevolência do homem justo é a base para que Deus atribua justiça a ele e lhe traga libertação no dia da angústia. Como eu falei, isso não se trata de uma libertação em razão das obras, mas isso se trata de uma libertação em razão da intimidade com o próprio Deus. As obras refletindo isso. E aí, então, nesse sentido, né, a libertação do Messias, que se trata da própria ressurreição de Cristo. Então, a gente tem já aqui o início de uma profecia a respeito da própria ressurreição de Jesus, o que vai ficar muito mais claro depois do verso 9, com a alusão à traição.
A libertação de Cristo é uma consequência da sua própria justiça. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não tinha pecado. Antes, ele é o próprio autor da vida. Logo, a morte não o poderia reter. Por isso ele ressuscitou. E nós temos isso já profetizado aqui, numa antecipação tipológica da profecia, da ressurreição de Cristo, logo no início do Salmo 41. Mas no verso 4, essa segunda parte bem pequena, né, com apenas um verso, nós temos um vislumbre da fraqueza humana. Assim como no Salmo 40 e assim como em tantos outros salmos, o autor humano se mostra bastante presente, né? Davi aqui lamenta a respeito dos seus pecados passados. Ele pode estar pensando aqui novamente, né, no adultério com Batseba, no assassinato de Urias. Ele pode estar retomando essas questões com peso no seu coração, porque esse salmo, como tantos outros salmos, mas muito evidentemente o Salmo 3, pode ter sido escrito no contexto da insurgência de Absalão, essa é a hipótese mais provável, né? Então ele está ali fazendo memória dos seus pecados e clamando pela piedade de Deus. Isso não significa que ele já não tivesse experimentado perdão, já não tivesse experimentado livramento, mas o fato dele ter sido recentemente traído traz à memória de Davi que ele mesmo é um pecador, né? Vamos imaginar que essa traição, então, é a traição de Absalão. Davi sabe que ele é constituído da mesma estrutura que seu filho, e assim como Absalão o traiu, ele também se voltou contra o seu senhor, abandonou por um momento o seu senhor, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, né? Então aqui o autor humano se faz presente de forma muito evidente, mas mesmo nisso há uma tipologia. Porque, como eu mencionei já no tópico anterior, né, na consideração do tópico anterior, a fraqueza do pobre, ela é assumida por Cristo. Então, do pobre, aqui falando do pobre de espírito, né, do pobre espiritualmente, do pobre moralmente, do pecador. Então, embora Davi esteja falando da sua própria experiência, isso aqui aponta tipologicamente para Cristo vindo para expressar essa piedade, essa misericórdia, essa graça, a graça divina salvadora manifestada em Cristo. Então, mesmo aqui, quando o autor humano, quando Davi, permite transparecer a sua própria humanidade, a sua própria fraqueza, também essa fraqueza aponta tipologicamente para Cristo, porque é Ele que assume a nossa fraqueza, e esse pedido de perdão expresso por Davi apenas pode realmente encontrar resposta no sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que também nessa condição manifesta do autor humano do Salmo 41, nós temos uma tipologia apontando para Cristo, apontando para o Messias. A oposição ao ungido de Deus, versos 5 a 8. Aqui, Davi está falando não do seu amigo que o traiu, como a gente vai ver no próximo tópico, né, no verso 9, mas Davi está falando dos seus adversários, dos seus muitos adversários que se opunham contra ele, e aqui também nós temos um aspecto tipológico dessa oposição enfrentada por Davi, na oposição enfrentada pelo Messias, por Cristo, seja da parte dos gentios, né, personificados especialmente nos romanos que o crucificaram. Jesus foi crucificado sob as ordens do Império Romano, né? Jesus foi crucificado a pedido dos judeus, mas pelo procurador romano, ou ao menos o procurador romano consentiu com a sua morte, o Pôncio Pilatos lavando as suas mãos, e os soldados romanos foram os responsáveis efetivamente pela sua execução. Mas também os próprios gentios, que deveriam ser o seu povo, se voltaram contra ele, tanto modelando os inimigos, os adversários de Davi, ali naquela insurgência de Absalão, numa perspectiva tipológica, né, se nós estivermos realmente no contexto certo da redação desse salmo, quanto num sentido mais amplo mesmo, né, da própria traição, no sentido mais específico, da própria traição, não apenas pensando em termos de Absalão, e não apenas pensando em termos de Judas, mas pensando em termos do povo judeu, se voltando contra Davi, seguindo Absalão, se voltando contra Cristo,
né, em conluio com os romanos para sacrificarem o Messias, martirizarem. Martírio é uma expressão que surge depois e que também não faz sentido aplicada a Cristo, né? Para executarem Cristo naquilo que, na perspectiva divina, é o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. A gente tem isso num salmo messiânico, como é o caso do Salmo 2 também, né, de forma bem clara. Essa doença má, do verso 8, pode ser compreendida tipologicamente, né, aquilo que os adversários falavam a respeito de Davi, pode ser compreendida como um tipo, de novo, uma tipologia, da angústia, dos sofrimentos. Opa, faltou um S aqui, ó. Dos sofrimentos. Vamos corrigir aqui rapidinho. Daí no PDF do estudo já fica direitinho, né? Uma consequência, como um tipo da angústia, dos sofrimentos e da morte de cruz do Messias. E aí nós temos aquilo que o Novo Testamento, né, a citação em João 13:18, aquilo que o Novo Testamento transforma como o ponto central, o ponto focal deste salmo, do Salmo 41, a profecia acerca da traição do Messias no verso 9. Como eu já mencionei diversas vezes ao longo do estudo, possivelmente nós estamos considerando aqui, ou isso nos indica, né, esse verso em especial, esse lamento de Davi aqui, significa que o Salmo foi escrito no contexto de 2 Samuel 15, no contexto do Salmo 3, cujo título é bem específico a esse respeito, no contexto da traição de Davi por Absalão, do levante que o seu próprio filho Absalão fez em Jerusalém. Tá? Então, num primeiro momento, esse salmo estaria dizendo respeito a Davi e Absalão, mas de forma bastante evidente, porque nós notamos isso em João 13:18, Jesus aplica esse salmo de maneira profética a ele mesmo e Judas, e a gente pode estender isso ao próprio povo judeu, como nós sabemos, né? A palavra de Deus, o Logos de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir, aquele por meio de quem todas as coisas subsistem, aquele que é a própria vida, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. João 1:11, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus, aos que creram no seu nome. João 1:12. Mas, após a profecia acerca da traição, nós temos a profecia acerca da ressurreição do Messias, nos versos 10 a 12. Essa libertação concedida por Deus a Davi, baseada na sua justiça, não na sua impecabilidade, porque Davi também era pecador como nós, mas no seu coração dirigido a Deus, na sua prontidão a se arrepender, na sua prontidão a se quebrantar e buscar a Deus. É nesse sentido que Davi modela tipologicamente a justiça de Deus manifestada em Cristo e atribuída a nós e que deve ser experimentada por nós. Nesse sentido, Davi prenuncia a vivência do próprio Evangelho em nós, mas antes de nós pensarmos nessa atribuição da justiça de Cristo a nós e como devemos viver, o que também é representado tipologicamente nessa temática destes salmos, mas Davi teve o reino restituído por Deus, né? Absalão caiu e Davi foi restituído ao trono de Jerusalém. Assim como o reino foi restituído a Davi, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então Davi superou a sua oposição da parte dos seus adversários, Davi superou a sua traição, e isso foi ressignificado por Deus na vida de Davi, e Cristo, com a sua ressurreição, ressignifica toda a oposição que ele recebeu, a sua própria traição, e ressignifica todas as coisas. A cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo ressignificam todas as coisas na nossa própria experiência pessoal. E assim nós vamos dessa tipologia que vai da libertação de Davi, para a ressurreição de Cristo, mas também essa tipologia que pode ser aplicada a nós naquilo que se chama de teologia da cruz. A cruz ressignificando todas as coisas, a experiência da vida com Deus
sendo modelada na experiência do cristão, na vida do cristão, por meio da identificação com Cristo na sua morte e por meio da identificação com Cristo na sua ressurreição. Segundo os versos 1 a 3, que já prenunciavam a libertação de Davi e, portanto, a ressurreição de Cristo, o conhecimento de Deus, e aqui no verso 11, e a sinceridade no verso 12, são a base para a libertação do justo, a ressurreição do Messias. A libertação do justo, como Davi, ele conhecia Deus, no verso 1 a 3. Nós temos ali nos versos 1 a 3 a afirmação da confiança dele na libertação. No verso 11, a afirmação do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus. No verso 12, a afirmação da sua sinceridade. Essas são a base para a libertação do justo, Davi, considerado justo aqui, não pela sua própria justiça, mas pela justiça de Deus atribuída a ele, um prenúncio, de novo, uma tipologia da obra da cruz, e também esse conhecimento, essa intimidade de Cristo com Deus, Cristo como o próprio Deus feito homem, e a sua sinceridade, a sua impecabilidade, agora sim, Jesus que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, são a base para a ressurreição do Messias. E a partir do Messias, todas essas coisas são comunicadas a nós. Em Cristo, identificados com Ele na sua morte, na sua ressurreição, nós podemos experimentar essas coisas. Como Davi as experimentou por tipo, por figura, em sombras, nós podemos experimentá-las plenamente em Cristo. E o Salmo encerra então com palavras de louvor, com uma doxologia final no verso 13. A experiência profundamente pessoal, veja que é uma experiência individual, pessoal. Davi está expressando aqui a sua experiência pessoal. A experiência de Cristo é uma experiência, antes de qualquer coisa, individual. São as aflições do Messias, é o servo sofredor, enquanto um indivíduo, o indivíduo que personifica, que corporifica a própria vida e a presença de Deus, Deus feito homem. Mas essa experiência profundamente individual se transforma num louvor que retoma os aspectos coletivos da aliança. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Ele não é apenas o Deus de Davi, ele não é apenas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir do Rei, a partir do Messias, nessas singelas palavras de louvor, essa experiência da vida com Deus se transmite ao povo. Aqui, ela se transmite num louvor que reconhece que os benefícios da salvação não são apenas individuais, num louvor que reconhece que essa comunhão com Deus e a libertação da morte por meio da ressurreição, pensando em termos de Cristo, não é algo que toca apenas ao Messias, mas é algo que se comunica a todos aqueles que nele creem, como diz João 1,12, e assim se estabelece um povo, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. E aí então, esse louvor, ele é, numa repetição bem típica aí da poesia hebraica, para enfatizar bastante, esse louvor é de século em século, de era em era, esse louvor é para todo sempre, e essa é uma palavra fiel. Amém e amém. Ela tem uma dupla confirmação no seu final. Então, esse é o nosso estudo a respeito do Salmo 41. Eu espero que você tenha gostado do estudo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. É o nosso último estudo do ano a respeito dos Salmos. No ano que vem nós retomamos. Se você gostou do vídeo, se ele foi instrutivo e edificante, como eu mencionei, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que eles possam também aproveitar esse estudo, encorajando eles aí a acompanharem o Teodidatas, a se inscreverem no Teodidatas. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e não se esqueça também de deixar o seu comentário, isso sempre é muito importante. Tá bom? Em 2021 a gente retoma então o estudo dos Salmos, mas, como eu mencionei, com algum conteúdo adicional aqui ainda no ano de 2020, certo? Um forte abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.